Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que esteja bem, espero que você esteja vivendo um momento bom, principalmente no seu processo de meditação, né? Afinal de contas, já estamos na aula 46, te convido a rever as aulas dentro do possível, né? Principalmente aquelas aulas que te ajudam mais nesse processo de descoberta, ok? Muito bem, hoje nós vamos falar de um suporte importante para o nosso trabalho de meditação, lembrando que estamos no sexto passo do Raja Yoga, né? Também conhecido como concentração ou dharana. E hoje nós vamos falar de uma personagem, ou então, vamos dizer, uma figura muito especial e que não tem nada a ver com os yogis, com o Oriente, mas é um ocidental. Então me acompanha aí, curta bastante essa aula, curta mesmo, né? Dê um like, multiplique isso, leve para os seus amigos, nos ajudem a desenvolver o nosso canal e, mais do que isso, desenvolver esse processo de meditação tão importante, tão necessário nesse momento da humanidade, né? Ative lá o sininho e vamos lá, vamos começar. Gostaria de me reportar a vocês nesse momento para falar de uma base importante para a nossa meditação, que é a natureza. Nesse sentido, nós vamos hoje citar um clássico americano. Olha só, nós estamos saindo um pouco fora, né? A gente costuma falar bastante de grandes sábios, grandes yogis, grandes técnicas orientais. Mas hoje nós vamos lá para os Estados Unidos, da América do Norte, e nós vamos falar um pouquinho a respeito de um filósofo, um escritor, um pensador extremamente lúcido, respeitadíssimo, principalmente lá no primeiro mundo, chamado Ralph Waldo Emerson, ou também conhecido popularmente como Emerson. Emerson nasceu no início do século XVIII, 1803, e faleceu em 1880, no finalzinho, 1882, no finalzinho do século. Então, só para a gente se situar, a obra de Emerson se deu no século XVIII, um século de extremo materialismo, um período de surgimento das grandes invenções, de fuga da religião, mas lá estava Emerson, assim como estavam outras pessoas que trabalharam ativamente para despertar no ser humano a consciência espiritual. Mas enfim, vamos a ele. Emerson, como eu já falei, era um filósofo, um pensador, um escritor. O trabalho de Emerson é vasto. Ele é considerado, junto com Thoreau, um dos pais do transcendentalismo, ou seja, dessa conexão com o mundo transcendental, com o mundo invisível. E é interessante na obra de Emerson destacar que ele despertou a admiração, por exemplo, em Swami Vivekananda, fundador da Ordem Ramakrishna, né? Um indiano que a gente cita sempre aqui, um desses especialistas na meditação. Vivekananda citava com tremendo respeito Emerson, exatamente por essa visão de Emerson ser muito parecida com a visão dos orientais a respeito de espírito, de conexão, de alma. Emerson falava a respeito da importância do nosso contato com a natureza, tanto a natureza visível como a nossa natureza íntima, para que nós buscássemos uma conexão verdadeira com a essência, com o Criador, com Deus. Eu vou te pedir licença e vou ler, olha, tá aqui, olha, é um livreto mesmo, olha, extremamente fino, tem poucas palavras, e aqui já a gente vê a marca do sábio, né? Falar muito com poucas palavras. E nesse livreto, nessa obra fantástica,
respeitadíssima chamada Natureza, de Ralph Waldo Emerson, ele já mostra a que veio. Eu vou te pedir para me acompanhar, para voltar, né? Vai estar disponível aí. Volte, escute de novo o que eu vou falar. Se possível, adquira e leia esse livro, ou pelo menos essa introdução, porque é muito profunda e muito significativa para o meu processo de meditação. Olha a introdução de Emerson. Nossa era é retrospectiva, constrói sepulcros aos antepassados, escreve biografias, histórias e criticismo. As gerações anteriores olhavam Deus e a natureza cara a cara. Nós o fazemos através dos olhos deles. Por que não desfrutaríamos também de uma relação original com o universo? Por que não haveríamos de ter uma poesia e uma filosofia que sejam fruto de nossa própria descoberta, em lugar de ser a história daquela que foi revelada a eles? Respaldados por um tempo em meio à natureza, cujos transbordantes fluxos de vida nos rodeiam e permeiam, e incitados pelos poderes que nos fornece para atuar em harmonia com ela, por que exumar os ossos secos do passado e submeter essa geração a um baile de máscaras tiradas de seu armário velho? O sol brilha também hoje. Há ainda lã e linho nos campos, há novas terras, novos homens, novas ideias. Permitam que busquemos nossas próprias obras e leis e cultos. Olha a profundidade disso, que vem de encontro exatamente à dharana, exatamente à experiência pessoal, a busca interior e a busca individual da verdade. Essa era a ideia passada por Emerson e o tempo todo, né? Nesse livro ele fala muito, vale muito a pena ler, ele fala muito a respeito da natureza como essa fonte de inspiração, essa fonte de compreensão, essa fonte de energia, para que nós consigamos sair do lugar comum, né? Como ele fala, ficar exumando ossos secos, ficar repetindo histórias ou ficar enxergando pelos olhos dos homens do passado, simplesmente por quê? Porque os homens do passado olhavam Deus, olhavam a natureza, olhavam o mundo cara a cara. E hoje nós olhamos através de obras já feitas. Essa orientação, esse ensinamento é muito profundo e vem muito de encontro a esse nosso sexto passo do Raja Yoga. Emerson fala da importância da nossa conexão com a natureza e da importância dessa base. E ele fala com a mesma inspiração, com a mesma profundidade que nós vemos em Buda, que nós vemos em Jesus, que nós vemos em Patanjali, que nós vemos nesses grandes sábios do passado, ou seja, homens que realizaram uma experiência pessoal, que receberam da fonte, diferente dos outros que são interpretadores de leis. Isso é muito importante, essa inspiração, buscar essa inspiração que está dentro de nós, nos valermos da nossa herança divina, do nosso potencial divino, nos valermos da presença de Deus ou presença do eu, do grande eu em nós. Algumas coisas importantes nesse trabalho, algumas coisas importantes no ensinamento de Ralph Emerson. Em primeiro lugar, a natureza, essa que nós às vezes esquecemos, ela é a fonte. Ela é a fonte de inspiração, ela é a fonte de energias, ela é a fonte da sabedoria, a mãe natureza. E isso é fundamental, voltarmos para a natureza. Você às vezes sente dificuldade para meditar, é normal, mas os homens do passado que
meditavam, eles realmente tinham uma conexão maior com a natureza. Uma, porque eles viviam mais na natureza, e duas, porque eles reservavam esse tempo para a natureza. Eles não estavam entre quatro paredes com as suas dimensões de visão reduzidas. Então, o que eu posso te dizer hoje, baseado mesmo nos ensinamentos de Emerson e de todos esses grandes yogis, é: olhe o horizonte, olhe as estrelas, olhe a modificação, o dinamismo constante que existe na natureza, nas plantas, nos animais. Olhe esse dinamismo e sinta esse dinamismo. Isso é fundamental. Isso vai te devolver, vai nos devolver a conexão com a fonte primitiva, com a fonte primária. Essa sim é pura. Para Emerson também, o idealismo, o ideal é uma locomotiva, é um carro, é um veículo de poder, de transformação, de realização. É o veículo poderoso. O seu idealismo, ele é poderoso, ele é uma locomotiva. Porém, o caráter é o seu combustível. É muito profundo isso, pense nisso. Para você ter esse combustível não adulterado, né, para mover a sua nave, para mover a sua locomotiva da realização, do ideal, do idealismo, você precisa de um combustível puro, você precisa de um combustível poderoso chamado caráter, ética, virtude. Olha a profundidade disso. Para Emerson também, o caminho, que é um caminho matemático, o caminho mais curto nosso até a fonte, até o Criador, até Deus, até o eu maior, até o arquiteto universal, o caminho mais curto é uma linha reta. Matemática pura. Claro que é uma linha reta. Claro que ao longo dos tempos o que foi acontecendo foi que pessoas foram se colocando, como colocando praças de pedágio entre o ser e a essência, entre nós e Deus. E isso é muito comum. Isso daí é um artifício de muitas religiões. E na verdade, sim, a religião nos fornece bases, a religião nos dá um incentivo exatamente para purificar o nosso combustível moral, porém, o nosso contato com o Criador é uma linha reta e esse é o melhor contato. E Emerson falava exatamente disso, a linha reta, sem pedágios, sem intermediários do pequeno eu com o grande eu, do ser com o Criador, do imanente com o transcendente. Isso é fundamental. Bote isso no seu coração também. Você pode, em muitos momentos, recorrer a afirmativas, você pode recorrer a leituras, você pode recorrer a práticas religiosas, inclusive muitas consagradas, mas o seu caminho mais curto é aquele que está dentro de você. Aquela luz, aquela conexão que você faz dentro de você. E o templo para isso é o seu corpo, que é da natureza, e a natureza. Uma outra coisa também, um outro ensinamento profundo que Emerson coloca nesse livro e na obra dele é de que nós somos espírito. Nós temos e somos espírito, mas tudo é espírito. Existe o espírito dos objetos, existe o espírito dos vegetais, dos animais, existe o espírito da natureza, existe o espírito da terra e o espírito do universo, a alma de cada coisa. Então, olha isso, gente, no início lá do século XVIII, esse homem estava falando de coisas que hoje, por exemplo, teoria de Gaia, que nós estamos vendo agora, recentemente, né? Emerson já falava isso, que tudo é espírito e que nós devemos buscar essa visão, esse contato, auscultar o espírito da natureza, das coisas, das pessoas, do universo que nos cerca, do nosso planeta Terra, bater o nosso coração em uníssono com o coração dessa grande alma que é Gaia, Terra. Fantástico. Então, gente, em resumo,
busca da natureza, busca de prática de virtudes, busca de conduta, busca de simplicidade, recolhimento, são os nossos passaportes para a conexão com o eu maior. Temos dificuldade? Temos dificuldade sim, mas está tudo aí. Nada acabou, a natureza está aí, as pessoas estão aí, as oportunidades estão aí, você está aí e a alma, o espírito de tudo está aí em você e nesse todo. Esse é o passaporte para a meditação, e quando a gente traz essa consciência e começa a praticar com esse nível de consciência, então a luz se manifesta. A experiência pessoal, a experiência profunda, ela começa a se manifestar, como se manifestou em Emerson, ou seja, um ocidental vivendo num país altamente materialista, em um momento de materialismo extremo, de negação da religião, no momento do surgimento do iluminismo, um homem tem essa visão e consegue colocar isso daí em obras simples e profundas como a natureza. Emerson, uma grande alma, Emerson, uma luz para o nosso caminho. E o que eu extraio da obra de Emerson e da visão de Emerson é exatamente essa ideia. Nós vivemos num mundo hoje cheio de regras. As pessoas, elas não têm segurança própria, então elas se apegam a regras, a leis, a manuais, a instruções, a tutoriais, e elas vão sendo levadas por leis que são estabelecidas por pessoas que não fizeram essa conexão, que não olharam Deus olho no olho, não encararam Deus olho no olho, mas são um conjunto de preceitos mal elaborados, baseados em práticas muito distorcidas da religião, da arquitetura, da engenharia, da física, enfim. E nós acabamos sendo aquilo que Jesus falava, que somos cegos sendo conduzidos por outros cegos em direção a um despenhadeiro. Há que se ter muito cuidado, por isso que a experiência pessoal, ela é muito valiosa. E só para finalizar, até amparado nessa ideia, nesse momento mesmo em que nós estamos cegos, seguindo manuais, bulas e orientações de outros cegos, nós vemos, por exemplo, que há um movimento muito natural nas pessoas de busca, exatamente por isso que eu estou falando, de experiência pessoal, de experiência da verdade. Algumas religiões, algumas seitas, enfim, algumas doutrinas modernas ou antigas, elas estão começando a encolher. Eu não vou citar nome aqui, claro, mas existe um movimento agora, uma preocupação pesadíssima, porque algumas doutrinas estão se tornando doutrinas de idosos. O que é isso? Deixa eu explicar mais claramente. Tem algumas doutrinas, alguns caminhos religiosos que não conseguem mais captar adeptos, seguidores jovens. Então só tem gente madura, com 50 anos, 60 e daí para cima, Então são doutrinas ou religiões, enfim, de idosos. E eles estão apavorados, muitos estão apavorados porque estão vendo morrer aquele segmento, aquela doutrina. E por que está morrendo? Por que os jovens não vão? Porque os jovens querem encantamento, eles querem encanto, eles querem arrebatamento, eles não querem regras, eles não querem verdades incontestáveis, eles querem arrebatamento, eles querem emoções profundas que toquem o seu coração e os façam realmente ter uma experiência de contato com o seu Deus interior. E não um monte de regras para chegar no final desse monte de regras, ele achar que está com a missão cumprida. Não está. Então, nós vemos alguns segmentos em que as pessoas estão começando a descobrir isso e estão oferecendo para os jovens música, emoção,
experiências como um passeio, uma peregrinação, enfim, isso ganha força, né? Porque as pessoas se sentem arrebatadas, se sentem envolvidas pela vibração da música, se sentem envolvidas pela emoção de uma caminhada de um ponto até outro, por uma descoberta interior, por uma estrada de Damasco, né? Ou por uma estrada de Santiago de Compostela, enfim, uma experiência mística. Nós queremos experiência mística, nós não queremos regras. O nosso eu, a nossa alma anseia por experiência mística e não por regras. Pense nisso. Essa é a nossa mensagem de hoje, baseado exatamente naquele que encontrou a realização por si e não pelas regras. Namastê.